Tudo que uma secretaria, o financeiro de uma secretaria precisa viver, né? Como que é o trabalho de um financeiro na secretaria comunitária. Então, nossa querida Silvinha, que está também nesse tempo vivendo uma situação atípica, né? Tá lá na casa da mãe dela, cuidando da mãe dela, mas ao mesmo tempo ainda continua servindo e servindo muito bem, né? Então a Silvinha agora vai conduzir esse momento. E aí, Silvinha, eu vou ter que te colocar como anfitriã para tu poder compartilhar os slides, tá certo? É, Aí tu só tem que ficar atenta se alguém pede para entrar aí, tá bom? agora, o meu não apareceu para mim compartilhar. Aqui embaixo não tem, não? Não, Já te sumiu. tornei anfitriã. Tu já é anfitriã. Tem um mais aí. Tem, peraí, tá, Veja deixa se eu nesse mais tem a possibilidade de você compartilhar. compartilhar. Encontrou? Ah, encontrou. Vamos ver se eu acho. Não é isso, não. Eu saio daqui. Aqui. Vamos lá. Só não sei direito Silvinha, como faz. tu quer me mandar, eu fico compartilhando daqui. Ah, Deu pronto, certo? certo, Pronto. deu. Então, boa tarde. Meu nome é Silvia, me chamo de Silvinha, sou consagrada na comunidade de vida, sou celibatária e trabalho hoje na assistência comunitária e acompanho as missões das secretarias fora do Brasil, né? Peço oração nesse tempo também, estou vivendo um momento atípico, estou cuidando da minha mãe, mas continuo também no meu apostolado, acompanhando as secretarias. E hoje vou, junto com vocês, dar o treinamento sobre o financeiro, né? Essa parte da vinha que Deus confia a nós, né? Como gerenciar, como gerir o financeiro da Secretaria Comunitária que nos foi confiado, né? Como administrar os 5% que nos é confiado pela comunidade, né? A gente sabe que a comunidade Aliança, né, e hoje a comunidade de vida também devolve, né, recebe daquilo que eles recebem, tudo aquilo que eles recebem de dinheiro, tiram um repasse de 15%, 10% fica para a comunhão de bens e 5% vem para a secretaria comunitária, né? E quando eu gosto sempre de lembrar, né, quando a gente foi rezar, né, e isso tem no nosso manual, e é bom que a gente relembre e leia, né, como é que Deus pediu para a gente gerenciar esses 5%, né? O Moisés e o conselho estavam reunidos, né? E o que é que Deus, um consagrado normal, ele é chamado a devolver os 10%. E nós, que somos um batizado normal,
é chamado a devolver os 10%, e nós que somos consagrados a Ele, o que é que nós somos chamados a devolver? Então, Deus nos pedia esses 15%, esses 5% a mais. Para quê? Para que não houvessem necessitados nem dentro nem fora da comunidade, né? Então, esses 5% é para que não haja necessitados nem dentro nem fora da comunidade. Então, desses 5%, 45% fica dentro da Secretaria Comunitária para as necessidades de saúde dos irmãos da comunidade de vida, aqueles que deixaram tudo para servir a Deus e viver da vinha, e para servir na vinha, e também para as necessidades básicas de algum irmão da aliança que passe por alguma necessidade financeira, né? Para o auxílio das necessidades básicas de algum irmão da aliança que passe por algum momento de dificuldade financeira. 45% fica na secretaria para isso. 45% vai para o Fundo dos Necessitados, que é justamente para que não haja necessitados fora da comunidade. Esse dinheiro é administrado pelo Moisés e justamente para que é destinado para os irmãos fora da comunidade. Geralmente são os irmãos da promoção humana, as casas de promoção humana, os irmãos pobres fora da comunidade, as missões da África, são os irmãos necessitados fora da comunidade, né? E também a gente devolve 10% para assistência comunitária, que é como um fundo comunitário para todas as missões, para as missões que as secretarias comunitárias mais necessitadas que passem por, ou alguma secretaria comunitária que passe por alguma realidade alguma realidade de saúde de algum irmão que a secretaria não tenha como suprir, esse dinheiro fica como um fundo comum, né? Para alguma necessidade comum que necessite de saúde, não é para outra coisa, né? Para a saúde dos irmãos. Então, esse dinheiro fica 10% para assistência comunitária, como um fundo comum. Algumas secretarias de vocês às vezes necessitam, às vezes a arrecadação dos 5% é pouca, e vocês têm alguma necessidade de saúde que a secretaria não consegue suprir, então vocês fazem o pedido à secretaria como assistência comunitária e vocês são beneficiados por esse dinheiro. Os 45% tira 45% desses 5% e manda para o Fundo dos Necessitados, onde a gente, a gente tem visto aí os espaços de paz, onde os irmãos da África estão sendo também as casas de promoção humana, o trabalho de promoção humana na África também são beneficiados, outras realidades fora da comunidade são beneficiados, e vocês ficam administrando os 45% para as necessidades de saúde, isso aqui é bom a gente deixar bem claro, da comunidade de vida. Por que, Silvina, as necessidades de saúde da comunidade de vida e não as necessidades de saúde de toda a comunidade de aliança? Os irmãos da comunidade de vida deixaram tudo para viver da vinha. Então, a vinha também deve cuidar dos seus irmãos, desses irmãos. Então, as necessidades de saúde desses irmãos são supridas por esses 5%. E algum irmão da aliança que passe por um momento difícil financeiramente e necessite, esteja passando, o irmão está passando, está para ser despejado, e aí a gente tem como ajudar esse irmão? A gente pode, ele faz um pedido à secretaria comunitária e você tem condição de ajudar esse irmão, então você pode dar essa ajuda ao irmão. O irmão está passando fome, a gente vai deixar esse irmão passar fome? Não, a célula já deu uma ajuda a esse irmão, como a família,
mas a secretaria comunitária também tem condição de dar uma ajuda a esse irmão, então ela dá. Então, é para as necessidades básicas de saúde. Uma vez, uma irmã veio me procurar dizendo que tinha uma pessoa fazendo pedido para um irmão da Aliança fazendo pedido para a gente pagar a internet dele, né? Aí eu pedido bem atípico, né? Assim, para as necessidades básicas desse irmão. Aí eu foi na época da pandemia, eu disse, mas por qual motivo a gente precisa pagar? Ele está pedindo a internet, ele trabalha e se não pagar a internet, ele vai ficar desempregado? Aí seria, e ele não tem condição nenhuma de pagar a internet, mas se não for por isso, não tem motivo, não é a necessidade básica do irmão. Então, a gente precisa ver realmente qual a necessidade básica desse irmão, né? E também 10% desse valor é, fica para o escritório, que são algumas coisas internas da secretaria comunitária, como que, Silvia? Isso para as secretarias que têm condição de administrar esses 10%, porque hoje eu estou falando para as secretarias fora do Brasil. Existem secretarias onde a arrecadação é muito pequena e a gente faz um caixa unificado, onde tem o escritório e o fundo tudo junto. A gente não consegue nem separar os 10% do escritório, porque a arrecadação é muito pequena. Mas para as secretarias que têm uma arrecadação maior, a gente já tira os 10% do escritório para quê? Para reciclagem, do irmão que trabalha na secretaria, para as férias do irmão que trabalha na secretaria, é, para serviços gráficos de impressão, de ritos de missa, ou então para alguma lembrancinha, marca-texto para algum irmão aniversário, ou então alguma movimento que a gente queira fazer em relação à comunhão de bens, ao aumento da comunhão de bens, alguma coisa assim, não é coisas grandes. Ou então fazer uma lembrancinha para algum benfeitor nosso, benfeitor da secretaria, tá certo? Algum dentista que nos atende, algum médico que nos atende, alguma farmácia que nos atende, que nos dá uma cortesia. Então, a gente pode fazer isso, uma lembrancinha para agradecer esse médico, algum material de escritório para a secretaria. Eu estou frisando isso porque a gente pode fazer isso. Então, a gente vai comprar material escritório para toda a comunidade, para todo o Shalom, não. É tudo para a secretaria. Que material de escritório? Caneta, papel ofício, as coisas de escritório que a gente precisa para trabalhar, né? É, as pastas para colocar o material dos irmãos da comunidade de aliança, do arquivo, os saquinhos para colocar as cartas dos irmãos. Nesse dia também a gente pode comprar o arquivo para guardar as pastas dos irmãos. Isso a gente fazendo o PO e vendo que tem condições o escritório tem condição desses 10%, não mais do que isso, tem condição de fazer tudo isso. Silvinha, mais os meus 10% não tem condição de pagar as minhas férias. O economato paga. A secretaria que não, os 10% não tem condição de pagar as férias e a reciclagem, o economato é chamado a assumir essa despesa, tá certo? A secretaria que tem condição de assumir essa despesa, a secretaria assume, tá certo? São para essas necessidades que o escritório existe. Depois eu vou detalhar mais quais são as necessidades. Então, os 5% é dividido dessa forma, tá certo? Então, foi assim que foi surgindo o com que seria gasto os 5%. E hoje, de uma forma mais clara, isso está bem delineado no nosso meio, né? Como é que a gente vai administrar
esse repasse? Como é que a gente vai administrar esses 5% que Deus nos confia, né? Não, não, eu acho que se a gente administrar ele da forma que Deus nos pede, a gente vai andar na bênção, né? Eu já fui autônoma, eu sei do desafio que é a gente ter as necessidades que vêm ao nosso encontro e a gente separar os 10%, separar os 45% e ficar somente com os 45%. Eu sei o desafio que é, porque quando eu tirava os 10%, tirava os 5% da secretaria que não me pertencia, e aí eu tinha 5.000 para pagar o aluguel. E às vezes não tinha, né? Tinha que pagar a luz, e às vezes não tinha. E vem a tentação de mexer naquilo que não é meu, os 10% que não era meu, os 5% da secretaria que não era minha, mas assim que eu recebia, eu já separava. E já colocava ali no envelope e dizia: Isso aqui não é meu, isso aqui não me pertence. Eu já fazia isso, porque se eu deixasse para separar só no final do mês, eu não ia conseguir. No final do mês não tinha nem um centavo porque a gente, no final do mês, a gente nunca tem superávit. Eu não sei vocês, mas eu, quando eu era autônoma, eu nunca tinha superávit. Eu tinha era dívida no final do mês, né? Eu nunca tinha superávit. Raramente eu tinha. Raramente, né? Eu aprendi a valorizar 5 centavos quando eu fui autônoma, porque às vezes eu precisava de 5 centavos para pagar uma conta e eu não tinha. Então, eu sempre separava, eu recebia o dinheiro, separava logo os meus 10% que eu tinha que dar, e se naquele dinheiro já viu os 5% da secretaria, eu já separava e colocava no envelope ali, e ali não era mais meu. Então, que a gente comece a fazer isso, porque aí as bênçãos vão vir e Deus manda, né? As meninas riam muito porque eu pegava as minhas contas, quinta-feira era o dia que a gente fazia adoração, né? Chegava no meu horário de adoração, o economato fazia adoração e eu dizia para a menina que era o meu financeiro e dizia: me dê todas as contas que a gente precisa pagar. Aí ela já sabia o que eu ia fazer. E eu chegava, colocava lá tudo diante de Jesus e dizia: tá aqui, Jesus, essas contas não são minhas. Porque se fossem minhas, eu não tinha feito. Você sabe como é que eu fui criada. Eu fui criada somente fazendo conta daquilo que eu posso pagar. Aquilo que eu não posso, eu nunca fiz, né? Mas está aqui, um monte de conta e eu não tenho dinheiro para pagar. Essas contas são tuas, né? Como é que a gente vai fazer para pagar? E Deus sempre mandava aquele dinheiro, né? Deus sempre mandava. Então, é a gente viver da fé, é lógico, e fazendo contas, segundo o nosso PO, segundo o nosso planejamento, para a gente não ficar numa bola de neve de dívidas, né? Mas também colocando nas mãos de Deus e suplicando a Ele que Ele venha em nosso socorro. Deu para entender como é a administração dos 5%? Então, a gente vai ver agora é, como é que a gente vai, como é que a gente divide, administra o caixa fundo, que é o caixa que a gente utiliza para a saúde dos irmãos da comunidade de vida e o socorro aos irmãos da comunidade de aliança, e o caixa escritório, que é a administração daqueles 45% que a gente fica, tá bom? Então, o caixa fundo é a movimentação da administração do valor dos 5% em vista das necessidades dos irmãos, que pode ter um só disponível só, que é o caixa, ou mais o caixa e o banco, né? Algumas missões fora do Brasil, principalmente as da América do Norte, só tem caixa banco, não tem o caixa em dinheiro, né? Trabalha somente com banco, né? Não trabalha mais com dinheiro. É a realidade de vocês, talvez da Europa também, que trabalham, não trabalhem mais com dinheiro, né? Trabalham algumas missões da Europa trabalham somente com banco, com cartão, né? Vocês não utilizam mais dinheiro, né? Então, a gente precisa fazer esse caixa segundo o nosso extrato. A gente não pode ter um caixa
que não bata com o extrato que a gente tem. O caixa banco, ele precisa ser lançado pelo extrato, né? A entrada e a saída, né? Ele ser lançado totalmente pelo extrato. E o caixa de dinheiro, ele precisa ser lançado pelo dinheiro que eu tenho em mãos, todas as saídas, né? Se eu, como secretário, dou o dinheiro para algum irmão pagar ou fazer alguma compra, comprar algum remédio, eu preciso que ele assine o recibo. E ele só vai, e eu vou ter que lançar no caixa quando ele me trouxer o cupom. Se vocês trabalham com cupom, né? Realidade, aí vocês vão ver a realidade do país de vocês, né? Se vocês têm um cupomzinho. Se não, quando você der o dinheiro para o irmão, você manda ele assinar um recibo. E aí você lança esse recibo no seu caixa. Se não tem cupom no teu país, você vai pedir, ou não tem notinha fiscal, eu não sei como é a realidade do país de vocês, você vai ter que pedir para ele assinar um recibo e você vai lançar esse recibo no seu caixa. Mas você precisa ter um comprovante de todas as saídas do teu caixa. Tudo aquilo que sair, você precisa ter um comprovante. Se você deu um dinheiro para o irmão comprar um remédio, se você deu dinheiro para o irmão é, comprar um cartão de ônibus, eu vou usar a minha linguagem, mas aí vocês colocam na linguagem de vocês, tá certo? Comprar um cartão de ônibus ou de transporte, melhor, comprar um cartão de transporte, ou se vocês deram dinheiro para ele colocar o combustível no carro para sair, para ir no médico, ou se vocês deram dinheiro para ele ir no médico fazer uma consulta e o médico não deu o recibo, vocês precisam pedir que ele assine o recibo. E aí vocês vão colocar esse recibo no caixa de vocês. Ali é o comprovante de que você deu o dinheiro para o irmão, tá certo? Não é que você está desconfiando do irmão e nem que eu estou desconfiando de você, mas todo mundo que trabalha com financeiro precisa ter um comprovante do dinheiro que sai do seu caixa, tá certo? Se no teu país o irmão vai no médico e ele tem um comprovante e o médico dá um recibo, ótimo, pede a ele e aí ele te entrega e você coloca no teu caixa. Mas mesmo assim você manda ele assinar o recibo. Quando ele vier e te trouxer o recibo, você rasga aquele que você deu para ele, que ele assinou, e você coloca o recibo do médico, tá bom? Só para você ter o seu caixa organizado, tá certo? E aí Silvinha, terminou o mês, eu não mando caixa para ti, mas você vai prestar o contas com o teu econômico, ou vai prestar contas com a tua RL desse mês, do teu caixa no mês. Você vai fazer o seu acompanhamento, você leva o teu caixa para ela. Diz, está aqui, ó, o meu caixa, eu queria prestar contas contigo da movimentação do mês, está aqui tudo que foi gasto na secretaria nesse mês, aqui o nosso saldo, quanto é que nós temos, está aqui todos os gastos, isso aqui eu mandei os 5%, os irmãos da Europa, os irmãos da América do Norte, alguns, os irmãos da Ásia, está aqui o dinheiro que eu mandei para Roma, está aqui o dinheiro que eu mandei para a assistência comunitária de Roma, está aqui o dinheiro que eu mandei para o Fundo dos Necessitados de Roma, as missões da América do Sul, alguns irmãos da América do Norte, alguns irmãos da América Central. Está aqui o dinheiro que eu mandei para assistência comunitária da diaconia, do Fundo dos Necessitados da diaconia. Esse dinheiro aqui eu ainda não mandei, mas está guardado no meu caixa. Eu vou mandar por ti quando tu for para o Brasil. Eu tenho isso aqui em caixa ainda para mandar por ti. Eu tenho isso aqui em caixa ainda para mandar. Está aqui, como é que isso aqui, eu tenho esse montante aqui ainda para mandar, está aqui. E aí nós temos isso aqui em saldo. É bom que a gente seja claro no nosso acompanhamento de quanto é que a gente tem no nosso caixa. Você eu tenho isso aqui
para despesas. Isso aqui, leve seu PO também. Na sua planilha que eu vou mostrar para vocês, vocês têm o PO que vocês fizeram. Ou que vocês fizeram, ou que o econômico, ou que o secretário antes de vocês fizeram. Eu vou mostrar para vocês onde é que vai estar. Então, vocês podem mostrar essa planilha também para. Tanto é bom vocês verem o que foi planejado e o que vocês estão conseguindo fazer. Ou então, olha, foi planejado isso, mas a gente está arrecadando muito mais do que foi planejado. Olha que legal. A gente planejou arrecadar 1.000 euros, mas a gente está arrecadando 2.000 euros. Olha aí que bom. E a gente está ficando com um lucro de 200 euros todo mês. E a gente pode fazer alguma coisa, mas vamos ver com o nosso RL, o que é que a gente pode fazer com esse lucro que a gente está tendo, né? Ou então a gente está precisando crescer na arrecadação, porque a gente está precisando ter o irmão da Aliança que a gente está precisando ajudar, a gente não está conseguindo, a gente precisa crescer na arrecadação. E aí a gente vai ver como crescer na arrecadação. Falar com a Economia, irmão, vamos fazer uma campanha para a gente crescer em 5%, porque a gente só está atingindo 50% daquilo que a gente precisa é, é, crescer, né? E aí eu tenho alguns irmãos que estão me pedindo ajuda da aliança, e eu não estou conseguindo ajudar. Então vamos fazer uma campanha para aumentar a arrecadação de 50% para mim poder ajudar esses irmãos. Você vai ver no seu PO, você vai ver, conversar com a Econo, quanto está a arrecadação dos 5%? Está 50%. Ixi, Maria, está 50%. Por isso é que eu não estou conseguindo arcar com todas as despesas que eu preciso. Então, vamos aqui, irmão, como é que a gente faz para aumentar a arrecadação? Que campanha a gente pode fazer para aumentar a arrecadação? Então, vocês podem ir dialogando também com o econômico, né? E vendo como é que está a arrecadação, o que é que vocês podem fazer para aumentar a arrecadação. Então, vocês têm também como ir trabalhando no aumento e vendo quais são as necessidades de vocês, o que é que vocês precisam crescer para que todas essas necessidades possam ser supridas. Então, vocês têm como, e isso vocês tudo têm como acompanhar nessa planilha que vocês têm, que eu acho que alguns de vocês já estão lançando nela, que vocês têm como uma boa ferramenta, né? Que a gente tem trabalhado nela. Essa planilha hoje, tanto a gente trabalha nela, como o Economato trabalha. O Economato vai começar a trabalhar com outra, mas a gente, por enquanto, ainda vai ficar nela, a gente fora do Brasil, tá certo? E o escritório, né? A planilha do escritório, que também é outra planilha muito boa, que é a administração de um valor menor para manter despesas internas do setor, de sua responsabilidade e de sua equipe. Tem somente um disponível, somente o caixa, né? Que aí é um desafio, porque também algumas secretarias fora do Brasil só trabalham com banco, né? Não trabalham com dinheiro, que essas missões que eu tenho certeza, as missões da América do Norte só trabalham com um banco, não trabalham mais com dinheiro, só com cartão. A Europa, eu acho que algumas ainda trabalham com dinheiro. Então, quais são os objetos que nós trabalhamos no Caixa Fundo, né? Todas as receitas que nós recebemos de 5% dos irmãos, nós lançamos como receita de fundo de comunhão, tá certo? Quando você for lançar na sua planilha, a receita é essa, receita de fundo de comunhão. Quando você for fazer um lançamento de um repasse que você fez os 10% para assistência comunitária, perdão, quando você recebe algum repasse da assistência comunitária, você precisou.
de algum pedido de auxílio, aí você, você vai lançar como receita de repasse da assistência comunitária. Essa recuperação de despesa plano de saúde, a gente lança para as missões que tem Cavimar, só da França, tá certo? Que eu me lembre, outras missões não tem, tá certo? Alguma despesa com doação, se a gente receber alguma doação, a gente vai lançar como receita com doação. Se tiver algum repasse do escritório para a secretaria, para o fundo, a gente vai lançar como repasse recebido secretaria comunitária, tá certo? E esse outro repasse geralmente não tem para vocês, que é o repasse recebido assistência comunitária auxílio saúde. Raramente tem. Já teve um repasse desse na França, que é geralmente para uma irmã, algum irmão que está com um problema de saúde muito sério, e a gente manda um repasse extra para ele, como auxílio saúde, tá certo? Isso aqui são as receitas que a gente tem hoje como secretaria comunitária. Vocês vão receber esse esse PowerPoint para vocês olharem depois essas receitas, tá bom? E as despesas, né, que a gente tem hoje. A despesa dos 10%, vocês lançam como despesa com repasse para assistência comunitária. Dos 45%, vocês lançam como despesa com repasse para fundos necessitados. E do escritório, as missões que não são unificadas, lança como despesa com repasse para o escritório Secretaria Comunitária. Granada é unificado, se eu não me engano, tá certo? Eu vou confirmar. E os repasses que a gente faz para a comunidade de aliança, qualquer que seja, para remédio, para pagar um aluguel, para alimentação, para qualquer coisa, a gente vai lançar como despesa com repasse para a comunidade de aliança, tá certo? Despesas médicas, consultas, óculos e exames. A gente lança como despesas médicas, terapia, terapia psicológica, consultas psicológicas, consultas com psicólogo, terapia psicológica, consultas com psiquiatras, terapia psiquiatra, tá certo? Despesas com academia, despesas com academia de atividade física, Pilates é despesa com atividades físicas, Pilates. Hidroginástica é despesas com atividades físicas, hidroginásticas. Fisioterapia, despesas com atividades físicas, fisioterapias. Plano de saúde é plano de saúde. Dieta é auxílio alimentação. Se você deu algum dinheiro para o irmão ir para o médico, é auxílio transporte CV. Na sua missão tem casal e a gente dá hoje para filho do casal um auxílio que a gente pode dar para ele. Isso aqui é uma exceção. Fardamento e material escolar, não mais do que isso. A gente lança como material escolar. Se tem alguma despesa de movimentação do banco, a gente coloca como despesa bancária. Algumas missões tem algum membro desligado e a gente faz algum repasse para ele. A gente, na missão que tiver isso, a gente lança como despesa com repasse para membro desligado CV. Se tem algum, algum membro de algum familiar da comunidade de vida que a gente dá uma ajuda, passa por algum momento difícil e a gente dá uma ajuda. Então, a gente lança como despesa com repasse para auxílio de familiares CV.
E despesa com outros repasses é um repasse que não se enquadra em nenhuma dessas, mas a gente precisa especificar na observação o que é esse repasse, tá bom? E os estatutos saem daqui do fundo, tá certo? Então, é despesa com estatutos. E os cordões e taus que a gente dá, quais são os cordões e taus que a gente dá? Os cordões da comunidade de vida, os cordões primeira consagração e os cordões de ingresso do noviciado. Esses cordões a gente não vende, a gente dá para o irmão, né? Então a gente vai comprar esses cordões aqui do dinheiro do Caixa Fundo, tá certo? E aqui também no banco, às vezes, tem essas duas aplicações aqui, tem essas duas despesas, que é o rendimento com aplicação e despesa com imposto de renda, tá certo? Às vezes vem de vocês de fora do Brasil, raramente tem isso aqui, tá certo? É mais para o Brasil. Isso aqui, gente, vocês só vão aprender no dia a dia. Então, depois vocês podem imprimir isso aqui e colocar aí do ladinho do birô de vocês, numa pasta. Quando vocês forem lançando, vocês vão olhando até aprender. Aí, com o uso, vocês vão decorando, tá certo? Depois vocês vão ter acesso a isso aqui e vocês imprimem e guardam para no dia a dia vocês irem utilizando, tá bom? Aí, se forem tendo alguma dúvida, a Ellen vai ficar acompanhando vocês, os novos. Aí vocês vão perguntando a ela e ela vai orientando vocês. Mas se vocês tiverem dúvidas também aqui no final, já vão anotando aí para ir perguntando, que a gente está aqui também para tirar, tá bom? Não vão saindo daqui com dúvidas, não. Mas também não tenham vergonha. Ah, mas se eu fiz perguntar uma besteira, não tenha vergonha. Isso aqui é o momento da gente tirar nossas dúvidas. Pode ser que você ache que é uma besteira, mas é a mesma dúvida que o outro irmão tem. E nem é uma besteira, tá bom? Ninguém sabe de tudo. Isso aqui a gente vai aprendendo no dia a dia, tá certo? A gente está aqui para aprender junto com vocês. Vocês queriam fazer alguma pergunta daquilo que eu falei até agora? Porque isso aqui é meio complicado, não é tão fácil. Nem se preocupe que isso aqui não é tão fácil de entender assim do dia para a noite, não. Tá bom? É muita informação para pouco tempo. Vocês queriam tirar alguma dúvida, queriam perguntar alguma coisa, ou ainda está esmiuçando, é muita coisa para aprender logo, Silvinha, e eu, eu ainda tô aqui pensando é muito conteúdo para minha cabeça e eu queria pensar um pouquinho e perguntar só depois para Ellen. O que é que vocês acham? A gente continua? Vocês queriam perguntar alguma coisa? Eu ainda estou aqui, como eu estou no Economato também, então ainda estou fazendo muita separação de um É, lado e do outro, mas ainda é nesse verdade. processo de separação aí do que é secretaria, do que é Economato, mas da minha parte, estou nesse caminho aí. São nomenclaturas bem diferentes, né? Então vamos lá continuar, gente. E aí a gente tem o caixa escritório, certo? Isso aqui, esse caixa fundo, tanto vale para essas nomenclaturas, tanto vale para o caixa dinheiro como para o caixa banco, tá certo? Vale para os dois, essas nomenclaturas. Só lembrando que o caixa banco vocês têm que lançar pelo extrato, tá certo? Porque o saldo final tem que bater com o extrato, não pode ser diferente, tem que bater pelo extrato sempre. Eu acho a melhor coisa é o caixa banco, porque você não tem nem como esquecer algum lançamento, porque está lá registrada a saída, né? Então, é a coisa melhor para a memória da gente. E é sempre bom a gente ir lançando assim, no caso de vocês, pelo menos toda semana vocês irem lançando, para não esquecer, porque quando a gente vai lançar um mês depois, 2 meses depois, a gente acaba esquecendo o que foi que a gente gastou.
porque esquece mesmo. Ou então a gente perde a nota, ou então a gente esqueceu, está muito corrido, aí dá o dinheiro e esquece que deu o dinheiro, porque é assim mesmo, o dinheiro cega, né? Então, sempre, toda semana, vão vendo e vão batendo o saldo. Tira, como a missão não é tão grande, tira meia hora e faz o caixa, para não ficar aquela bola de neve e depois a gente não saber onde é que está o dinheiro e fica aquele saldo negativo sem a gente saber o que fez com o dinheiro, tá bom? E o caixa escritório, que é a administração daqueles 10% dos 45% que você fica. Outra coisa, não precisa você lançar os 45% que você fica, porque o caixa mesmo, a planilha mesmo já vai diminuir. Você lançou aqui os 5% que você recebeu, tá certo? Aí você deu a saída dos 10%, você deu a saída dos 45%, você deu a saída dos 10% do escritório, pronto, já ficou o restante do que você vai usar dos 45% que você vai usar, já ficou aqui. Então, não precisa se preocupar em lançar. A planilha mesmo já vai fazendo já vai diminuindo para você, tá certo? Não precisa se preocupar em calcular nada, porque a planilha calcula para você. Eu vi uma missão ali que ela fazia isso e depois ainda queria lançar aqui os 45% que ela recebia. Aí ela ficava sempre com lucro, o caixa dela nunca batia. Aí o caixa escritório, né, que é bem simples, né? Você recebe, repasse. Você lança aqueles 10% que você deu a saída no escritório, você vai lançar aqui a entrada. Se você receber alguma doação para o escritório, você lança aqui também. Outra receita é a venda de mercadoria de oficina, que são os cordões, né? Você pode vender os cordões. Você compra ele e aí você vende ele pelo preço. Geralmente se compra vende pelo preço que compra, né? Como é que vocês geralmente compram? Quando vem alguém para o Brasil, aproveita, vê como é que está o estoque e já manda para comprar por um ano, né? Para não faltar, né? Da mesma forma, vocês já olham o estoque dos taus, né? Para não faltar e já entra em contato com a Fabergna para ela mandar os taus para você, tá certo? E a receita de eventos, quais são os eventos que nós temos? O CACV, o transbordamento da escuta, que é o retiro da grande comunidade agora, que é o transbordamento da escuta, e o lazer da grande comunidade. Os nossos eventos, eles não devem sair, o dinheiro, a receita, ela não deve sair do escritório. Esses eventos, eles devem se pagar. Como assim, Silvinha? Você deve cobrar, talvez, ver uma forma deles se pagarem. Talvez cobrar uma pequena taxa, ou fazer uma coleta na missa, ou fazer uma coleta durante o evento, ver com a RL uma forma desse evento se pagar, tá certo? As missões pequenas, bem, vocês vão ver com a RL qual a melhor forma do evento se pagar, tá certo? Às vezes a missão pequena não tem nem custo nem receita, porque é umas 5, 10 pessoas, então vão fazer numa sala, mas quando é uma missão maior, que tem 20, 30 pessoas, talvez tenha algum custo. Então vamos ver como é que a gente vai pagar os custos desse evento, tá certo? E aí vocês vão sentar com a RL e ver como é que vocês vão pagar. Uma coisa, a gente é responsável pela organização do evento, mas o material do evento, que eu digo, o conteúdo do evento vai para a RL, não vem para a gente, tá bom? RL que recebe. A orientação, como é que vai ser o evento, o conteúdo do que vai ser o evento, a RL que recebe, tá bom? Não somos nós. E aí, quais são as despesas, né? O custo das mercadorias, que é a venda dos cordões, o custo de serviço dos eventos, né?
Despesa com condução e transporte, algo interno que você precise sair para resolver, algo interno da secretaria, despesa com cópias e encadernações, xerox para ritos, impressão de boletos, espelho de movimento, despesa com correios e malotes, que eu creio que vocês não têm, porque mandar algo daí para cá é muito caro, né? Melhor mandar quando alguém vier para o Brasil. Despesa com decoração, com missas de compromissos. Aqui não entra o custo de eventos, né? Despesa com missas, despesa com inscrição em retiros e encontros. Quais são esses retiros? Retiros da secretaria, retiro dos estados de vida das pessoas que trabalham na secretaria. Despesa com inscrição de reciclagem, despesa com lanches e refeições, despesa com manutenção de máquinas, móveis e equipamentos, despesas com passagens aéreas, isso aqui quando tem algum retiro da comunidade, da secretaria. O nosso retiro esse ano não vai ter despesas aéreas, porque vai ser online, vai ser 0,800, tá certo? Aí vocês já marcam a data, que vai ser em outubro. Eu vou já confirmar a data, a Patrícia vai no final confirmar a data com vocês do nosso retiro, tá bom? Aí vocês já anotam aí. Despesa com férias dos irmãos da comunidade de vida que trabalham no setor, material de expediente, que é material de escritório, material de higiene e limpeza, material de informática, recarga de celular do irmão que trabalha no setor, internet do irmão que trabalha no setor, despesa com serviços gráficos, aqui a previdência do irmão que trabalha no setor, isso para a secretaria que tem condição, repasse extra do fundo, isso aqui é quando sobra muito dinheiro no escritório e às vezes a gente está precisando de dinheiro no fundo, a gente pode pegar esse dinheiro e repassar para o fundo. A gente nunca pode pegar dinheiro do fundo que está sobrando e mandar para o escritório. Mas se sobrar dinheiro do escritório, a gente pode mandar para o fundo. Despesa com estacionamento, se despesa aqui com brindes. A Patrícia gosta muito desse objeto. Pronto, essas são mais ou menos as despesas do escritório. Isso aqui, vocês já tiveram acesso à planilha do que a gente usa, do financeiro? Alguma de vocês já teve? É, eu tô com acesso, mas a minha não tem nenhum objeto escrito. Tem Não, a só gente, saldo inicial. é. Não Quando você sei clica como. aqui, nessa daqui, Sim, não aparece nada? aham. Você lança aqui o disponível, a data e aqui não aparece nada? Disponível, data da tesouraria, detalhe da conta e objeto. É, Nada? do, do fundo, sim, mas do escritório não tenho nenhum objeto. Seria. Ah, ela vai dar uma olhada depois no teu, viu? Para Tá. ajeitar, tá bom? Aí essa aqui e o teu Vitor não tem acesso, você? É, não, assim, não me foi, eu não tinha essa informação, né? Então eu tenho Ela, que ela não passou pesquisar. para ti? Não, não tenho essa planilha. Pode ser que esteja no no Drive, mas eu não tenho essa informação, não. Mas tem a planilha de Granada. Uhum. Oi, Eu Silvinha. Oi, preciso. Vitor. Pronto, todas as planilhas, elas estão compartilhadas no e-mail. Eu conferi essa Sim. semana, aí eu posso recompartilhar, que eu já estava conferindo, mas estava tudo ok. Eu só não vi Ah, essa tá. parte do escritório de Correios, que eu posso olhar após a reunião. Viu, Certo. Não, Vitor? eu digo mais a questão de não ter a informação assim de que deveria estar Certo. aí, mas já tá certo. Então,
terminando aqui, eu dou uma olhada no. Ótimo. Aqui é a Aham. planilha de vocês. Aí aqui embaixo tem as abas, meninos. Aí vocês podem olhar, porque tem nessas abas, aqui tem, você vai fazer os lançamentos, esse lançamento disponível, vai fazer todos. Se tiver algum problema, na hora de lançar, pode procurar a Ellen. A Ellen é boa porque ela trabalha de manhã e à tarde. Então, para o povo de vocês da Europa é ótimo, porque vocês podem entrar em contato com ela de manhã, e aí qualquer dúvida ela resolve na hora. E aí é igual a que você usa, Vitor, no Economato, tá certo? É a mesma planilha. E Certo. aqui você vai ver nessa outra consulta disponível, você vai ver o disponível. Deu algum problema, procura ela imediatamente. Nessa planilha também vocês vão ver o PO, tá certo? E ela tem gráfico, ela é muito boa essa planilha, né? Vocês podem ver. Na hora que for fazer o acompanhamento com RL, leva a planilha, podem mexer nela. Teve alguma dúvida, procura a Ellen, que ela na mesma hora vai mostrando para vocês como fazer, tá certo? Tá bom, Thaís? Ela é muito boa essa planilha. Podem começar a mexer. Obrigada. Olha, tá aqui, ela até fez aqui vou aumentar um pouquinho para vocês verem. Olha, disponível o caixa. Vocês podem lançar na mesma, um embaixo do outro, e aí, quando for ver o saldo disponível, ele vai lhe dar só o saldo do caixa, só o saldo do banco. Aí você pode lançar o caixa e depois o banco, não tem problema nenhum. Olha, coloca a data. Aqui, nesse caso, o detalhe da conta era o saldo inicial, mas se for uma entrada, bota o fundo de comunhão, e se for a saída, você vai explicar o que é você vai colocar aqui o que é a saída, ele vai dar a opção, ó, só clicar aqui, ele dá a opção, descreve o que é, explica o que é, e ele vai lhe dando a opção do restante, ó. Aí, centro de custo sempre coloca o ADM, ele é automático, o valor da moeda, o tipo de documento, e aí, pronto. E aí, depois, na outra aba, ele já vai lhe dar o saldo do disponível, que é isso aqui que ela lhe mostrou. Coloca o dia que você quer ver. Por exemplo, aqui colocou 1/1 até 2/4, e ela quer ver o caixa. Aí ele lhe dá. É aqui ela disse, rotina do financeiro. Atualizar lançamentos e verificar se os saldos são reais, com o extrato e o valor em espécie. Aquilo que eu disse no começo, né? Vocês precisam ver. Fez todos os lançamentos, no final precisa conferir o saldo, se está batendo com o extrato, o saldo final, e se for o caixa, o valor em dinheiro, vocês precisam ver se o valor, o saldo final está batendo com o dinheiro que vocês têm em mãos, tá bom? A segunda, realizar pagamentos e acompanhar a planilha dos repasses devidos, assim como acompanhar o PO. Também ter atenção aos comprovantes e enviar por e-mail dos repasses e planos de saúde. Isso aqui não diz para a gente, tá certo? A gente vai ficar só com essa parte aqui, realizar pagamentos e acompanhar a planilha dos repasses devidos, assim como acompanhar o PO. Sobre os saldos iniciais, quem altera é o acompanhador, assim como os ajustes do caixa. É importante ter uma atenção maior a ter os saldos atualizados no final e início do ano,
pois a planilha arrasta as informações de um ano para o outro. Isso aqui terminou o ano, a gente precisa fechar o ano, né? Não esperar, é sempre bom a gente fechar os caixas até o quinto dia útil de cada mês, né? Terminou agora abril, até o dia 5 de maio é bom a gente ter fechado abril. Terminou maio, até o dia 5 de junho é bom a gente ter encerrado já maio, né? Fechei, lancei até o dia 30 de maio. Vi que o caixa está batendo até o dia 30, até o dia 5 no máximo, até o dia 5 de junho. Fechei já maio. Aí, final do ano, do mesmo jeito, até o dia 5 de janeiro já ter fechado o ano todo. Por quê? Porque a gente precisa ter o nosso ano contábil encerrado até o dia 5 de janeiro, né? A gente às vezes fica pedindo para fechar o ano, né? Janeiro a gente sai de férias, a gente já pede, né? As meninas que são funcionárias ficam trabalhando. Quando a gente volta, tá tudo do mesmo jeito, ninguém fechou o caixa. Aí, então é bom a gente fechar o caixa até o dia 5 de cada mês, né? A gente colocar essa meta para a gente, né? E até é bom para vocês já ir se habituando a fazer isso. Quando vai fazer o PO, vocês também já estão com a visão clara de quanto foi o gasto de todo mês. Já é mais fácil até para vocês também trabalharem, né? Se vocês tiverem os caixas de vocês atualizados, tá certo? E também se fez empréstimo, lançar os empréstimos, se tem algum, se pediu algum empréstimo, perdão, se você fez algum empréstimo, você lançar o empréstimo. Se alguém lhe pediu um empréstimo, você também lançar que você deu um empréstimo a alguém. Se você tem dúvida na hora de lançar, peça ajuda ao seu acompanhador. Tanto a Ellen como eu, a gente pode ajudar vocês. A gente está aqui para ajudar. Podem nos procurar. A gente está aqui. Qualquer dúvida, nos procurem, porque nós estamos aqui para ajudar vocês, tá certo? Eu já falei demais porque já está passando da hora, tá certo? Mas qualquer dúvida, nós estamos aqui para auxiliar. Não sei se a Ellen, a Patrícia quer falar mais alguma coisa, ou se vocês têm alguma dúvida. Gente, só para falar assim das planilhas do financeiro, né? Para quem não tem escritório, é tudo no fundo. Já olhei essa semana, assim, né? Que já todo mundo já tem compartilhado no e-mail. Exceto se você não tem o e-mail da Secretaria com Shalom, que não está compartilhado. Então, se você não tem o e-mail da Secretaria com Shalom, eu já fiz o pedido ao seu Sérgio, ele já fez, e vou estar repassando para quem não tem, mas eram poucas, se eu não me engano, só eram três. E nenhuma das três está aqui hoje, se eu não me engano. Só tem que conferir. E aí, quem ainda, se está faltando algum objeto na sua planilha, que você viu assim, né, que você utiliza, ele não está na sua planilha, você pode me procurar que eu vou adicionar, é porque existem alguns objetos que não estão na planilha, porque a gente viu que naquela missão não existe aquele movimento. Então, ele não está, mas você usando, nós vamos colocar esse objeto. Em relação ao PO, né, que a Silvinha falou, que está dentro da planilha, ele ainda não foi adicionado. A pessoa que faz, ela começou agora com o Brasil, essa semana ela está fazendo a importação, primeiro para o W4 e depois ela vai começar nas planilhas. Aí vai iniciar com as planilhas do Brasil e depois ela vai começar com as planilhas de fora do Brasil. Então, vocês continuam ainda olhando o PO pelo site mesmo do PO. Se vocês tiverem alguma dificuldade com o site do PO, se você não tem acesso ainda, aí vocês também me procuram para que a gente possa fazer esse pedido, tá bom? Pronto, só também em relação ao preenchimento das planilhas e a ter todas as informações em dia. Isso faz parte também da nossa fidelidade, da nossa responsabilidade fiscal, né? Nós somos uma filantropia
É claro que muitas coisas de lançamento e de detalhamento contábil são utilizados mais nas missões do Brasil, né? Mas nós precisamos caminhar muito à luz daquilo que a secretaria, daquilo que o governo geral, do que nós vamos orientando. Também à luz as informações, eles trazem transparência, né? E para a gente, transparência é um valor, né? É um valor nosso, é um valor de honestidade nosso como comunidade, né? Então, é muito importante vocês também trazerem esses lançamentos, a fidelidade aos lançamentos também, como um fator de valor da comunidade e nosso também, como pessoa, certo? Da nossa honestidade, tá? Então, eu queria eh, só falar, né, sobre essa nossa fidelidade aos lançamentos. Porque dessa fidelidade a gente também fica conhecendo como é que vocês estão, né? Por exemplo, sempre que vocês fazem algum pedido de socorro, a gente vai nos seus lançamentos para ver como é que eles estão, né? Imagina que a gente recebe aqui muitos pedidos de socorro semanalmente, né? E, e a gente precisa eleger prioridades, porque a gente não tem. Tô doida para ser que nem o Silvio Santos, né? Dar dinheiro para todo mundo, mas eu não sou, a gente não é assim, né? Deus nos deu muitos limites, muito mais necessidades do que possibilidades, né? Então a gente precisa estar sempre, como vocês, na missão, a gente precisa estar sempre em discernimento. Então, o discernimento passa também pela por aquela olhada que a gente dá na planilha de vocês, né? E vendo se vocês têm condições ou não de assumir aquela despesa que está sendo solicitada, certo? Então, eu queria ressaltar só essa importância. Outra coisa que eu queria só informar para vocês é esse tempo que a gente está vivendo, como comunidade também de uma grande crise financeira, certo? Isso não é uma coisa somente da assistência comunitária. O economato também está vivendo essa, essa dificuldade financeira muito grande, né? O Brasil está à beira de uma recessão, né? E aí, com todas essas questões, tanto internas, né? O governo brasileiro, com várias questões, e também toda a questão dessa guerra comercial que está se iniciando. Então, tudo isso deixa tudo muito inseguro. Então, nós estamos também vivendo esse período, né? Eu olho assim, eu trabalho aqui na assistência comunitária desde 2014, né? Acho que a gente nunca ficou tão pobre como nós estamos agora. Então, eu queria pedir, assim, inclusive, né? Eu sei que Corrientes fez alguns pedidos, tem outras missões que depois vão ver esse vídeo que também fizeram alguns pedidos e que a gente não está tendo condições reais de, de assumir essas despesas, porque nós estamos trabalhando no negativo, né? Eu dei uma olhadinha hoje para ver como era que estava a nossa metade de mês, nós estamos no momento, até o momento, em 22 mil negativo, né? Então, nós temos 22 mil para pagar e não temos esse valor ainda, pedindo a Deus que até o final do mês a gente consiga é, fazer esses repasses, né? Isso que é devido, assim, que foi liberado por nós e que as pessoas já têm a confiança de que nós vamos repassar esses valores, né? Tá certo? Então, só para explicar um pouquinho para vocês que nós estamos também vivendo um período aqui financeiro muito desafiante, muito desafiante. Fortaleza, que é o nossa maior receita de 10%, está devendo mais de 200 mil, não de 10%, está devendo 200 mil para pagar, está devendo 200 mil a outros setores que ele pegou emprestado para pagar as despesas dos irmãos. Então, a arrecadação realmente está muito baixa, né? E isso também
como é a nossa maior receita, também nos afeta muito, certo? Amém? E aí, Silvinha, mais alguma coisa? Patrícia, só lembrar a data do retiro, né? Que eles são novos. O retiro. Bem, esse treinamento é para novos secretários, certo? Então, ele não substitui o nosso retiro dos secretários, porque aí vão ser todos os secretários de fora do Brasil juntos. Então, vai ser de 9, 10 e 11 de outubro, tá bom? O retiro de todos os secretários de fora do Brasil, tá? Para a gente aqui, né, eu acho que é à tarde, o nosso retiro vai ser mais ou menos por esse horário. E aí no dia 11 que é um sábado, é o dia inteiro, tá certo? Que aí para especialmente as missões da Europa, né? Fica à noite e fica depois tarde e noite para vocês, certo? O retiro fica tarde durante a tarde e a noite para vocês, tá bom? Então, gente, muito obrigada pela presença, participação.